Então é isso, vamos começar. Muito boa noite para todo mundo, a galera que já vem chegando, a galera que já tá aí. Hoje, como eu prometi, eu vou reagir ao Ideias Radicais. É um clássico. Muita gente já reagiu a esse vídeo aqui na internet, mas eu não assisti nenhum react desse vídeo, até para não enviesar aqui o que eu vou falar, porque nós vamos reagir a um dos maiores clássicos do Ideias Radicais, né? O Mister M do anarcocapitalismo. Pois bem, vamos reagir a por que a indústria no Brasil está falindo e por que isso é necessário e bom. É isso mesmo que você ouviu, caso você ainda não tenha escutado esta pérola. E vejam, esse título já é um meme pronto. O vídeo tem mais de 6 anos que está no ar, tem mais de 100 mil visualizações e é um grande conjunto de conjecturas e coisas, às vezes até mesmo um pouco difíceis de entender. Mas nós vamos aqui fazer esse esforço hercúleo de tentar desmontar esses argumentos. Por quê? Porque é importante. Como eu coloquei aqui, é necessário e bom a gente fazer isso. Né? É necessário porque o anarcapitalismo ela é uma ideologia, vamos dizer assim, desenvolvida como isca, né? Como clickbait para molecada, né? Para aquela molecada que sabe mais que o professor, ou melhor, que pensa que sabe mais que o professor, né? Para depois deixar essa galera facinho, facinho na boca do liberalismo. Né? Então é ideologia na veia. É importante a gente sim combater esse tipo de discurso, porque afinal de contas, como eu também já falei muitas vezes por aqui, o anarcocapitalismo se vende como algo revolucionário para, na prática, defender algo altamente conservador. Então se aproveita daquele ímpeto histórico, né, da juventude, que é um ímpeto revolucionário, para vender como novo algo mofado e velho como o capitalismo. Beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Deixa eu abrir aqui já a nossa tela do vídeo e vamos pro vídeo, né? Vamos assistir esta maravilha. Olá vocês, sejam bem-vindos ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e vamos falar sobre o crash da indústria e como ele prova que a economia da escola austríaca estava certa o tempo todo. A indústria está capotando, crashando fantasticamente, você tem empresas fechando para todo lado. Esse é o pior setembro, esse é o pior ano desde 2003, sabe, você tem várias dessas manchetes. E os economistas da escola austríaca tinham previsto isso o tempo todo. Pessoas como eu, que leem Mises, Hayek, Rothbard, olharam para isso e falaram: não, lógico, óbvio, esperado. Nós entendemos por que isso aconteceu, e todos os outros economistas, jornalistas, analistas políticos ficam meio: meu Deus, por que isso acontece? Eles estão confusos e tudo mais. Saca? Isso aí é uma coisa meio nada a ver para começar a preparar o terreno, né? Todo mundo estava dando as explicações, e tinham muitas explicações para a crise da indústria no Brasil, como tem até hoje. Então, assim, esse papinho todo do início aí já não tem muito cabimento. Assim, só nós temos a explicação. Não. Tinham explicações de toda sorte. Tá? Aliás, explicações muito mais robustas que essa que ele vai oferecer aqui. Então esse vídeo é para te explicar por que a indústria brasileira crashou, por que isso tudo aconteceu, por que ela não deveria voltar, por que ela não vai voltar, e porque ela pode voltar, mas porque ela não deveria voltar, e terceiro, por que é melhor Tá assim. ligado? Não vai, mas ela pode, né? Porque assim, não dá para fechar totalmente a porta, porque vai que depois acontece algo diferente, mas tudo bem. Por que é melhor sem uma indústria tão grande no Brasil? Para isso, primeiro eu preciso te ensinar um pouquinho básico de escola austríaca de como funcionam os ciclos, ciclos econômicos e a indústria, como isso funciona, e depois como isso afeta essas três coisas. Vai ser um vídeo meio longuinho, já imagino desde já. Primeira coisa que essa coisa, aliás, eu já abordei isso mais ou menos no meu vídeo mais assistido do canal, que é porque o Brasil parou, tá lá, mas eu vou focar esse vídeo mais na indústria e entrar um pouco mais nisso. Meu vídeo era mais, o antigo era mais geral do crash econômico, consequências e tudo mais. Esse vídeo é Desenrola, mais cara. na indústria e eu vou repetir algumas explicações porque tem gente que só vai cair de paraquedas nesse vídeo, então eu não vou falar pra você: assista outro vídeo de meia hora antes de ver esse, porque isso seria muito filha da putagem da minha parte. Mas seguinte, a primeira coisa que você tem que entender é que, de maneira geral, economistas keynesianos, marxistas, monetaristas, MMT, todos eles olham mais para a matemática da economia, enquanto a escola austríaca olha mais para o comportamento das pessoas. Como que as pessoas fazem? Qual que é a lógica delas? Por que elas agem de certos jeitos? E vamos inteirando as consequências disso para cima. De maneira
Basicamente, né, gente, assim, esse papo comportamental tem um debate dentro da economia sobre isso, tá? Eu acho que o comportamento ele pode ser observado no campo do indivíduo. Agora, quando a gente vai olhar tendências, tá, assim, para fazer análises macro, né, ainda mais quando a gente está procurando entender a economia, o que vai determinar esses comportamentos são questões materiais, né? Por exemplo, padrões de consumo vão ser determinados por padrões de renda. Né? Nível de desenvolvimento social também vai ser determinado pela materialidade, onde essas relações sociais estão acontecendo. E por aí vai, tá? Então, assim, tudo bem, não é só a escola austríaca que trabalha com essa questão do comportamento na economia. Agora, me parece muito especulativo, uma vez que, de maneira geral, esses comportamentos são pautados pela concretude da realidade material. Geral. É assim que funciona. E uma coisa que já era observada, isso já era conhecido muito antes da escola austríaca. Muito antes, não, E só um adendo, a questão da matemática. A matemática ela é só uma ferramenta, tá? O economista ele não é um matemático, tá? A economia está no campo das ciências humanas, tá? Agora, tem coisas que não tem como fugir da matemática, porque tu vai precisar dela como ferramenta, tá? Ela é só a matemática é ferramenta, tá? na época que a escola austríaca estava começando a existir, assim, já era observado que crises econômicas, que crashes econômicos afetavam muito mais a indústria do que serviços ou bens de consumo. Quer dizer, a indústria que produzia carro ou canhões ou, sei lá, coisas complexas e caras, tendia Mas vem cá, bem de consumo não é produto da indústria? Não entendi. a se ferrar. Se ele quer dizer, por exemplo, que a indústria tende a ter um baque maior que setores, por exemplo, da agricultura, né, do extrativismo, aí ok, né, até a gente pode dar uma das explicações sobre isso, mas vamos esperar, vamos ver como é que ele desenrola esse argumento aí. Muito mais do que o cara que vendia trigo. O cara que vendia trigo tomava uma redução ali de 2, 3, 5% Ah, na tá. venda dele, talvez uma queda de preço, e das indústrias um terço fechava, quer dizer. Uau! E todas as outras tomavam fantasticamente assim, reduções de demanda. Então isso já era um padrão observado. Não é exclusivo da nossa crise brasileira, não é algo que começou a acontecer agora, é um padrão Sim, de isso é crises verdade. econômicas. Nas crises, o setor de maior complexidade sofre mais, tá? Mas vamos ver o que ele vai explicar disso. E economistas de maneira geral, não os austríacos, não conseguiam explicar isso. O sentido de Conseguiu, tem bastante explicação sobre isso, tá? De novo, eu não sei. Sabe por que ele não conhece as explicações? Hã? Por exemplo, eh, todas as crises do capitalismo, as economias de baixa complexidade sofrem menos, tá? Sofrem menos. Tem várias formas de explicar isso. Basicamente, assim, uma que eu acho que dá conta é o seguinte: quanto mais diversificada, complexa e industrializada é a economia, mais alavancada. Então, mais dependente de alavancagem via mercado financeiro. E essas crises, que são sempre crises de realização, elas acabam atingindo esse mercado de alavancagem de crédito. Tá? E aí contamina o mercado e eles quebram. Outra questão é, é que quanto mais complexa é a economia, é, menos significativo é o setor de preços flexíveis. Tá? Por quê? Porque a economia capitalista ela não funciona como no mercado de trigo ou no mercado de batatas, né? Porque nesses mercados, quando tu tem uma quebra de safra, uma crise, uma coisa assim, é, o mercado rapidamente se recupera pela elasticidade do preço, pelos preços serem altamente flexíveis, coisa que não acontece no mercado da indústria, que trabalha com demarcação de preços via markup, né? Então, geralmente você tem um custo de produção mais uma margem, né? Então, enfim, essas são só algumas formas de explicar por que economias mais complexas, né, tipo no setor da indústria, tendencialmente sofrem mais nas crises econômicas, né? David Ricardo, ele olhou para isso e ficou meio... Observou o padrão, ele até criou uma coisa assim que talvez, mas não foi bem. E o primeiro a sacar qual era a resposta disso era uma resposta muito simples, uma vez que você entende ela. Foi o Ludwig von Mises que formalizou isso direitinho mesmo. Sabe, o Marx, por exemplo, explicou que as crises do capitalismo são crises de realização muito antes do Mises, tá? Então, assim, é falso o que ele está falando aí.
para as pessoas bem, assim, num tratado bem feito. Depois vai ter recomendações de leitura lá embaixo do vídeo, eu não vou entrar nisso agora porque é chato, mas o Ludwig von Mises foi o primeiro que sacou isso em preferências temporais. E preferências temporais é um jeito muito bonitinho e formal e erudito de dizer, você quer gastar agora ou você quer gastar depois? Você conhece pessoas assim, você provavelmente, você tem esse padrão. Do dinheiro que você ganha, assumindo que você ganha dinheiro, quanto você gasta agora e quanto você guarda para depois. Isso são os seus padrões temporais. Você tem pessoas que ganham um salário de R$ 1.000 e torram tudo nos 30 dias até ele ganhar o próximo, ou torram tudo em 3 dias. Eles não poupam. As pessoas simplesmente torram tudo. Quando você torra o quê? Em bem de consumo. Cara, aí tem um problema que é um problema dos liberais em geral, saca? Assim, eles acreditam, tá? Que é simplesmente uma opção de poupar. Eles não conseguem entender que a renda é curta e que o trabalhador não poupa não é porque ele não tem um bom referencial moral, mas ele não poupa porque a renda não é suficiente para o padrão de consumo a ele imposto. Tá? Basicamente é isso. Então esse papo de preferências temporais é muito ruim, no sentido de explicar por que algumas pessoas poupam e outras não. Tá? Você vai ver que as pessoas poupam mais onde a renda é maior. Outra coisa é que os liberais invertem. Eles acreditam que a poupança precede o investimento, o que é falso. Porque vejam, você só poupa se tem renda. E para haver renda, alguém tem que ter investido antes. Então, o investimento precede a poupança. E o que a gente tem concretamente para olhar nesse ponto aí? Tá? E um dos grandes exemplos é a China, né? Que constituiu grande taxa de poupança. Quando aumenta a renda, aumenta a poupança. Então, na verdade, não é o contrário, como os liberais defendem. Por quê? Porque eles não entendem a mecânica de como que acontecem os gastos públicos, por exemplo, como que as empresas se alavancam. Eles têm, e isso perpassa todo o vídeo dele aqui. Tá? Os liberais mais sofisticados não caem nesses erros tão bestas, mas ele cai nisso, que é o seguinte, de achar que o investimento da indústria é financiado por poupança, o que também é falso, é financiado por crédito. Né? Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Tá? Se você ganha um salário que não é um salário de 20 mil ou 50 mil reais, você tem um salário relativamente pequeno, um salário médio, não vou dizer relativamente pequeno, mas um salário de uma pessoa normal, proletário, digamos assim, você não pode comprar coisas grandes com isso. Então você gasta em bens de consumo, você consome. Você toma uma cerveja, você vai no restaurante, você... Sim, o pobre consome 100% da renda, é isso. Né? Por quê? Porque a renda é curta. Tá? Então, se a renda é curta, ele consome 100% da renda, não só para ele poupar. Gasta em coisas pequenas do dia a dia, não muito vultuosas. Se você fala, não, eu vou economizar mais, então eu recebo um salário de R$ 3.000, eu vou fazer um esforço para economizar R$ 400 disso, o que significa que num ano eu vou ter economizado R$ 4.800 mais juros, então vamos dizer, vai, 5 mil e pouquinho. Então ao longo de 3 anos eu economizei R$ 15 mil, e isso eu vou dar de entrada num carro. Então você preferiu economizar. Então, essas são suas preferências temporais. Você quer gastar agora ou você quer gastar depois. E quando você tira a média de uma sociedade, ou de um país, ou de uma economia relativamente fechada, uma região, enfim, você vai ter a média da preferência temporal daquelas pessoas. Quanto do salário, quanto de tudo que as pessoas recebem de salários e dividendos e blá blá blá, e que elas encontram na rua, assim, dezão, não acontece muito, mas enfim. Encontram dezão na rua, caralho, mano. Ai, caralho. A taxa de poupança, galera, é maior onde a renda é maior, tá? É só a gente olhar isso, vão ver essa correlação forte aí. Elas ganham quanto que elas economizam e quanto que elas torram agora. Por quê? Porque isso é muito importante, porque o quanto elas economizam é guardado em algum lugar. Presumivelmente um banco. Se você guardar na sua casa, você vai perder valor por causa da inflação. Então você guarda num banco. Pois bem, aquilo lá fica dentro do banco e o banco usa esse lastro, esse saldo, Bom, ele falando no estoque, tem R$ 1 milhão aqui, né? Tá dando sopa, né? Como é que o banco ganha dinheiro? Ele aceita, digamos, um depósito seu de R$ 1.000 e te paga 1% de juros ao mês. Digamos. Ele pega o seu R$ 1.000 e te paga 1% de juros ao mês. E esses R$ 1.000 ele empresta para outro cara que cobra 2% de juros. Não, galera, assim, ó. Isso é um mito, tá? Eu sei que isso é contra-intuitivo, mas eu vou repetir, vou morrer repetindo isso. O banco não faz isso, tá? O banco não faz isso. Você depositou lá, você pegou, vamos dizer, um maço de dinheiro, tá? Sei lá,
R$ 5.000 que você ganhou na loteria, tá? Ali do seu bairro, sei lá, pegou R$ 5.000. Lá no banco, R$ 5.000 em dinheiro e depositou lá. Quando você deposita lá, é sinal que você tem uma conta nesse banco. Na hora que você fez a conta nesse banco, você estabeleceu um contrato com esse banco. Que autoriza o quê? Na hora que você depositou esse dinheiro lá, esse dinheiro não é mais seu, é do banco, tá? É R$ 5.000 em verdinhas. Se são notas de reais, isso são reservas bancárias. Botou no banco é do banco, vai para o estoque de reservas bancárias do banco. E o banco vai colocar na sua conta um crédito de R$ 5.000 de moeda escritural bancária, tá? Ou depósitos à vista, como os economistas gostam de chamar. Esse dinheiro foi criado pelo banco. Esse dinheiro não é criado pelo Banco Central, esse dinheiro não foi impresso pelo governo, não, ele é criado pelo banco. Tá? Criado pelo banco. Com os R$ 5.000 que você depositou lá em dinheiro vivo, que são reservas bancárias, já com moeda manual, que são as notinhas de reais, também são reservas bancárias. Bom, com esse dinheiro aí, isso passa a ser ativo do banco. Isso vai ser ativo do banco, vai servir para o banco transacionar com outros bancos e transacionar com o Banco Central, ficar quite com o governo. Tá? E aí você vai gastar desse dinheiro de moeda escritural bancária, depósito à vista, criado lá pelo banco. Tá? Quando é que o banco vai precisar de dinheiro de verdade a partir dos seus gastos? Bom, quando os seus gastos saírem do sistema desse banco, se relacionarem com outros bancos ou tiver que liquidar os impostos com o governo. Quando você tira um empréstimo, tá? Você vai fazer um empréstimo no banco, o banco não precisa usar os seus ativos, ou seja, aquilo que você botou lá, para lhe emprestar esse dinheiro. O banco faz a mesma coisa, ele cria esse dinheiro. Olha, eu fui lá no banco, eu solicitei um empréstimo de R$ 20.000. Tá? No momento que eu faço o contrato de empréstimo, que o banco aprova o meu crédito, tá? É criado um ativo e um passivo. Ou seja, a minha dívida é o que permite ao banco criar o valor que ele vai acreditar na minha conta. Tá? Não é um mero detalhe isso, saca? Não é um preciosismo meu. É importante a gente entender essa mecânica, tá? É importante a gente entender essa mecânica para não ficar preso na restrição monetária. Senão a gente fica preso na restrição monetária onde não tem, tá? Onde não tem. Então o banco cria esse dinheiro, ele tem poder para isso, tá? Ele tem poder para isso. Depois, na relação de como você vai gastar esse dinheiro, é que ele vai ver quanto das suas reservas ele vai precisar mexer, tá? Para cobrir esse crédito de moeda escritural bancária que ele criou na sua conta. Tá? E isso vai ser feito todos os dias, tá, gente? Por que quando os bancos fecham, os caixas ficam lá trabalhando ainda? Porque aí, no momento do fechamento do caixa diário dos bancos, tá? Por isso que os bancos também têm que fechar mais cedo, aquela coisa toda, é que o banco vai ver o quanto que ele liberou de crédito que ele criou, tá, de moeda escritural bancária, e o quanto que ele precisa de reserva bancária dos seus ativos, tá, para quitar os seus débitos com o governo e com as outras instituições bancárias. Tá? Às vezes sobra reservas, às vezes falta reservas. Tá? Quando sobra reservas, o banco pode vender essas reservas a juros para outros bancos. Quando falta reservas, o banco recorre ao mercado interbancário de reservas para cobrir as suas reservas. Tá? E assim poder se manter operando. Tá? Então, não, sabe, é uma visão assim, idealizada de um passado idealizado, porque nem mesmo no passado essa relação era assim, o banco pega o dinheirinho aqui seu e empresta lá pro fulaninho. Não, não é assim, tá? Então, porque ele sabe que como é um depósito a prazo, você não vai sacar esse dinheiro agora. Então, claro, ele não pega todo o dinheiro, empresta, quer dizer, não é o que ele deveria fazer. Eu tô falando assim, idealmente. Se a gente tivesse um dinheiro de padrão ouro, um dinheiro que não pode ser impresso livremente, assim. Mas... Saca, no padrão ouro já era feito assim também. O padrão ouro, ele tinha... Ele limitava os bancos centrais, tá? Havia ali sim um limite, ele foi se esfacelando aos poucos, mas havia sim um limite nos bancos centrais. Mas os bancos já faziam isso. Estão entendendo? A lógica continuava sendo a mesma, os bancos iam ter que procurar reservas. Então isso já acontecia mesmo na moeda padrão ouro, tá? Mesmo na moeda padrão ouro. Entrar nesses detalhes agora. O ponto é, o banco te paga uma taxa e cobra uma taxa maior do cara. Por que ele cobra essa diferença? Porque ele toma o risco.
Se o cara não pagar, ele fica sem aqui, então pá, mas ele ainda tem que pagar você. Então você tem esses riscos no meio e o lucro dele, porque você não vai fazer isso porque você tá muito ocupado trabalhando e por aí vai. O ponto é, o banco empresta esse dinheiro pra alguém. Esse dinheiro que alguém tá emprestando é um empréstimo grande. Pra que ele vai... Saca? Isso é fundamental para o argumento que ele vai desenvolver no vídeo. Tá? Que ele vai dizer que a indústria está quebrando por falta de poupança. É isso que ele vai querer dizer. Tá? E ele vai atrelar aos empréstimos que financiaram a indústria o cobertor curto por falta de poupança. Então veja como é fundamental o entendimento que ele já tem um erro de princípio aí. Que ele acha que é a poupança que condiciona o crédito. Tá? O que não é, gente. Não é. O crédito, ele é... é até uma redundância, mas é um crédito. Ele é uma moeda criada na expectativa que a economia vai gerar um valor a partir do emprego desta moeda na atividade produtiva. Sacaram o que eu tentei explicar aqui agora? É isso, o crédito é isso, né? E vejam, o crédito é mais antigo que a moeda metálica, é mais antigo que o dinheiro, porque ele, na verdade, ele faz isso. O que é o crédito? É criar condições para que exista um investimento. E uma vez que o investimento é feito, é que você vai poder gerar um valor, né, a partir da produção, né, que vai ser o produto desse investimento, e é esse valor que vai poder ser poupado. Você não tem como poupar um valor que não existe. Então, como que o investimento vai vir da poupança? Tá entendendo? Não, o investimento vem do crédito. Então, o crédito é justamente isso, é criar uma capacidade de mobilizar fatores reais de produção para que ali se produza valor. Então vejam, o princípio do argumento dele está errado. Né? Então é lógico que todo o resto está errado. Eu poderia encerrar o vídeo aqui, mas nós vamos continuar porque ele vai falando outras bobagens e a gente vai podendo também explicar essas coisas. Né? O React tem essa coisa bacana, né? Da gente fazer essa dinâmica que a galera gosta, da treta aí, mas também poder explicar um pouco da teoria de uma maneira um pouco mais didática. Usar esse empréstimo grande? Por que alguém iria... Porque se você quer comprar um carro ou uma coisa pequena, você faz um empréstimo pequeno. Eu não tô falando desses empréstimos. Eu tô falando do cara que empresta 3 milhões de reais pra abrir uma fábrica. É esse cara que eu tô falando. Eu tô falando do cara... Esse cara é banco, meu velho. Banco, tá ligado? Banco. Banco, ele empresta um crédito que ele cria pro cara abrir uma fábrica, porque ele acredita que esse cara que vai abrir a fábrica vai produzir valor nessa fábrica e vai conseguir, né, honrar esse crédito. Saca? Porque, assim, ó, nos balanços dos bancos, tanto do Banco Central como de qualquer banco, tá, você tem uma identidade contábil. Né? Então você tem um passivo que tem que ser idêntico ao ativo. Então, assim, a moeda ela é sempre passivo do banco, sempre. Moeda é passivo do banco. Por exemplo, a moeda estatal ela é passivo do Banco Central. A moeda escritural bancária ela é passivo do banco que a emitiu. Né? Então ela é sempre passivo. Então vejam, quando eu pego um empréstimo para botar uma fábrica, vamos supor que eu fui lá no Santander e consegui um crédito de 10 milhões de reais no Santander, tá? Por quê? Porque não é só no BNDES que a gente pode conseguir esse tipo de crédito, tá? Depois eu vou falar do BNDES que ele vai falar mais para frente. Mas vamos lá. Fui no Santander e consegui um crédito de 10 milhões de reais. O Santander vai olhar para mim, vai olhar para as garantias que eu tenho a ele a oferecer, vão olhar para o meu projeto e vão dizer, ok, cara, dá para apostar que tu vai conseguir pagar essas parcelinhas aqui do empréstimo de 10 milhões que tu tá pedindo. Então, beleza, nós vamos fazer um contrato. Este contrato é um ativo do Santander, no valor de 10 milhões de reais. Com base neste ativo, uma vez que o seu balanço tem que ser uma identidade contábil, ele pode criar um passivo de igual valor. Então, com base neste ativo, que é a minha dívida, que ele está criando ali naquele momento, ele cria um passivo de igual valor, que é 10 milhões de reais em depósitos à vista na conta lá da minha empresa, no próprio Santander. Tá? Moeda escritural bancária, uma moeda emitida que não é emitida pelo Estado. Tá? Por exemplo, no Santander, é uma moeda emitida por um banco privado. Tá? O que vai acontecer? Bom, eu vou começar a gastar esse dinheiro, o Santander vai receber ordens de pagamentos para outros bancos, para o governo, vai ter que quitar os impostos a partir das minhas transações, e o Santander, evidentemente, vai precisar, né, de reservas bancárias, que é o dinheiro criado pelo governo, para saldar este meu empréstimo aí,
que eles me concederam. É evidente, mas não é direto, gente. Vocês estão entendendo que não é direto? Não é direto, porque como está acontecendo zilhões de transações ao longo do dia no banco ali, é lá no final do dia que ele vai ter que ver o que sobrou, o que faltou. Quando falta, né, porque ele criou muito crédito lá num dia e ele precisou, ele vai no mercado de reservas, vai pagar lá a taxa básica de juros que o Banco Central está oferecendo, né? Está oferecendo, não, que o Banco Central está determinando. Então ele vai pagar aquele valor lá que é determinado pelo Banco Central e vai conseguir as reservas o suficiente para honrar esses pagamentos, tá? Mas toda a economia capitalista funciona assim, tá? Esse é o ponto. Toda a economia capitalista funciona assim. Que vai num banco grande e tira um empréstimo de 50 milhões de reais, ou o cara que, você tá entendendo, que tira 20 milhões aqui, 10 milhões aqui, 5 no outro, começa uma fábrica, coloca mais dinheiro de investidores em cima, faz uma fábrica, sei lá, uma montadora de carros, umas fábricas mais complexas, e monta isso. Aí tem o pulo do gato. Primeiro pulo do Se gato. as pessoas economizam muito dinheiro, elas economizam uma grande parte do que elas ganham, de maneira geral, vai existir muito dinheiro para ser emprestado, então grandes empresários vão poder emprestar Ó, isso. primeiro ponto. Se as pessoas economizam muito dinheiro, é porque a renda é boa, nós estamos falando de um lugar desenvolvido, tá? Lugar desenvolvido, tá? Então, em geral, já tem indústria desenvolvida ou já teve indústria desenvolvida, a gente pode falar do arco da indústria, tem salários mais altos, enfim, é toda uma situação de economia mais saudável, senão as pessoas não poupavam mais. Isso para fazerem grandes empreendimentos, e grandes empreendimentos produzem coisas caras. Não tô falando assim, você tem na indústria diferentes níveis também. Você tem a indústria que faz bolacha e a indústria que faz carro. Eu já entro nisso. São níveis de complexidade de alguma coisa. Uma bolacha é relativamente simples de você produzir, um biscoito. Um carro é muito complexo, um celular é muito complexo, um painel solar é muito complexo. Então você tem níveis diferentes. Então, e a fábrica que produz coisas mais complexas de maneira geral é mais cara. Então, se tem muito dinheiro economizado, o cara tem mais dinheiro para grandes empresários tirarem grandes empréstimos para produzirem coisas caras. Viu? Olha só, a premissa falsa. Então é preciso que alguém tenha poupado para que se produzam coisas caras. Saca, por exemplo, assim, e a China? E não só a China, todos os países, todos. Estou falando de um exemplo recente que é a China, né? Era um país extremamente pobre, onde o governo começou a conceder crédito direcionado para desenvolver um projeto de longo prazo e criou todas essas indústrias. O que aconteceu? Houve uma elevação da renda, uma elevação da poupança. Junto com essa elevação da renda, tem vídeo meu no canal sobre isso, tá? Um dos últimos vídeos de pesquisa que eu fiz, já deve ter quase meio ano, é sobre isso, justamente, tá? Mostrando o quê? Que é falso o que ele tá falando. Mas se a gente pegar e escrutinar a história dos países desenvolvidos, todos, tá, gente? Todos, todos. Nós vamos ter um momento onde isso não vai ser a regra, que é a gênese do capitalismo. A gênese do capitalismo, a gente pode fazer uma discussão um pouquinho diferente sobre isso. Agora, todos os países de crescimento retardatário, 100% deles, tá, vai ser com crédito do Estado para o desenvolvimento de mercados que elevam a renda, a poupança e aí a gente consegue ter o desenvolvimento. E outro detalhe importante, todos, 100% deles se industrializaram. Tá? Se industrializaram. Por quê? Porque a indústria, né, por ela ter maior grau de complexidade, ela tem mais produtividade. Quanto maior a produtividade, maiores os salários. Tá? Essas coisas caras vão ser compradas porque as pessoas, pulo do gato, as Outro pulo pessoas do gato. economizaram dinheiro. Então elas têm dinheiro economizado para dar de entrada ou para ter falso. colateral como um empréstimo. Então pensa assim, quanto mais dinheiro tem economizado, mais um empreiteiro pode chegar lá e tirar um empréstimo de 2 milhões de reais para Isso é rigorosamente falso, tá? Não tem relação nenhuma. construir um prédio de apartamentos e depois vender esses apartamentos para as pessoas. Por quê? Porque elas têm dinheiro economizado. Entendeu? Então o ciclo funciona direitinho. Por que a merda acontece? Onde que a casa cai? Quando um empréstimo é feito, ou não mas uma grande quantidade de empréstimos é feita para grandes investidores, grandes industrialistas, grandes empreiteiros, só que as pessoas não economizaram. O que vai acontecer? Eles vão tirar esses empréstimos, construir um monte de coisa, vender para as pessoas, e daí as pessoas vão falar... Saca, como ele tem esse pensamento errado, que é preciso economizar para haver crédito, é que ele vai estar há 10 anos dizendo que a China vai quebrar. E em vez de quebrar, a China só cresce. Entendeu? Aí, em vez dele parar e pensar, pô, mas será que eu não tô errado, cara?
Será que não é bobagem essas coisas? Não, ele continua dizendo, não, vai quebrar. Não, ano que vem vai quebrar de novo. Não, ano que vem vai... E não quebra. Ao contrário, ela só cresce. Né? É porque a premissa tá falsa em toda essa argumentação dele aí. Né? Pô, não tem dinheiro pra comprar. Ah, você construiu esse prédio aí, cheio de apartamentos, legal. Você pode, digamos, 30 mil pessoas podiam comprar apartamento numa cidade e construíam-se mais ou menos 30 mil apartamentos. Você joga um monte de empréstimo, então constrói-se 60 mil. 30 mil ficam vagos, metade das empreiteiras quebra. De maneira geral, você tem esse problema. Claro, esse problema é esticado ao longo de anos. Ele não acontece assim. Ele é esticado ao longo de, no mínimo, aí uns 2, 3 anos para esse ciclo rodar e tudo da coisa ser construída, ser vendida, chegar no mercado não ser vendida. Você tem esse problema. Mas é essa disparidade que causa a crise. Quando os empresários podem fazer investimentos altos, porque eles têm grandes empréstimos vindo, porém, os produtos que eles produzem não são compatíveis com o que as pessoas querem. Porque as pessoas estão falando, olha, eu prefiro torrar do que economizar. Aí você, fez uma fábrica aí de carros de luxo, tá produzindo Ferrari no Brasil. Saca? Dá a entender, cara, que não tem análise de risco de crédito nem nada. Assim, eu só chego lá, me dá 10 milhões aí para que, que eu vou, sei lá, construir uma fábrica no meio do deserto do Saara lá. Tá, toma. Sabe? E não é assim, né, galera? Não é assim. A gente sabe que é longe disso, né? Produziram 800, 3 caras compraram. E aí, o que vai acontecer com a fábrica? Entende? Esse é o problema. E os caras fazem esses empréstimos grandes por quê? Porque o governo dá. Isso tem nome, se chama BNDES. Eu já bati nele em outro vídeo, porque o BNDES é o câncer do Brasil. Câncer do Brasil, todos os países desenvolvidos têm. Todos os países desenvolvidos ou têm ou tiveram para o seu desenvolvimento. Tá? Assim como política industrial, todos fizeram. Ou fazem ou fizeram. Tá? Isso é geral. Não existe país que não tenha passado por esse processo. Tá? Por quê? Porque a indústria não nasce sozinha. A indústria não nasce sozinha. De novo, fora aquele período da gênese do capitalismo, porque aí não tinha indústria em nenhum lugar do mundo. Porque depois que já tem, galera, o que acontece? Como a indústria é mais dinâmica, tá? Ela se sobrepõe sobre as economias menos dinâmicas. Então, o que acontece? Ou o país se protege das economias mais dinâmicas para que também possa nascer a indústria, ou a indústria não nasce. Tá? Vejam, a questão não é se o país que não é desenvolvido deve fazer política industrial. Jamais deve ser essa a discussão. A discussão é sempre qual política industrial tem que ser feita. Essa é a verdadeira pergunta, porque ela tem que ser feita. Tá? Mas vai dar para nós falar mais sobre isso na sequência. Entra com o BNDES, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, de vários jeitos, forçando empréstimos muito grandes a serem feitos na economia, que não deveriam ser feitos. Como é que o governo faz? Ele manda que imprima-se o dinheiro, de maneira direta que eu não vou entrar aqui, mas manda que imprima-se, manda que empreste-se, os caras tomam o dinheiro emprestado, produzem, aí você vê. Sabe que é uma outra coisa, assim, o governo não manda emprestar o dinheiro, cara. É o setor privado que demanda crédito. Tá? Começa por aí, tá? Boom da bolha imobiliária no Brasil, por isso que hoje a gente tá tendo... Que não teve. Ele tá falando esse vídeo de 6 anos atrás. Mas já estamos começando com um boom da bolha imobiliária. Vai ter, olha só, confia. E não teve. Creche imobiliário gigantesco. Agora a gente tá mais ou menos no começo. É que você não tava tendo. Ele disse que tava tendo. Aí ele... Não, mas tá no começo. Não teve. E até porque imóveis são um investimento mais sólido, você tem um colateral. Então o banco arrisca de fazer mais empréstimos nisso, porque ele pensa, bom, se o cara não pagar, a gente tem um... Imagina, né, cara? Nem dá pra ter uma bolha imobiliária porque é um investimento mais sólido, né? Tipo assim, 2008 manda lembranças pro cara, né? Esse vídeo é de depois de 2008, né? Um apartamento. Então, isso funciona até melhor. Mas, por exemplo, carros... Você tem agora a indústria automobilística falhando. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar carros. Elas não tinham em primeiro lugar. É só que o governo deu empréstimos para as montadoras fazerem fábricas e deu empréstimo para as pessoas comprarem carros. As pessoas compraram carros, ficaram endividadas e elas não têm a riqueza para comprar outro. E agora a fábrica quebra. E o que é o problema disso? Lembra aquilo que eu falei de ordens de complexidade? Então você tem uma fábrica relativamente simples que produz embalagens de plástico. Embalagens de plástico vão ser usadas para quê? Para colocar, sei lá, produto de limpeza. É um bem de consumo. Vai continuar sendo consumido. Você pode ter uma crise e as pessoas darem uma cortada e isso cair assim 5%, até vai 10%. Agora o que vê-se normalmente numa crise é que você tem uma queda nos bens de consumo, que são as coisas pequenas, a cervejinha e tal. Você tem uma quedinha ali de 5%, 10%, tem uma queda da indústria de 50%, e você fica meio, peraí, ao longo de 1 ou 2 anos, digamos assim. Você fica meio, peraí. É porque quando você coloca mais empréstimos na economia do que eles deveriam estar lá, mais dinheiro na economia falso, mais empréstimos para os empresários, e isso é bom porque compra voto.
Porque você compra o apoio do empresário que vai doar pra sua Cara, poupança. assim, ó, às vezes é difícil de comentar, porque ele emenda uma coisa na outra, emenda uma coisa na outra, assim, aqui. Ele falou ali algo que eu entendo como formação de capital bruto, né? Que é óbvio que quando a economia entra em crise, ela vai ser algo que vai ser altamente atingido, né? Porque você está falando de capital para investimento, né? É, Depois, é lógico que itens da cesta de consumo tem uma limitação na queda, né? Tá, mas daí a querer dizer que é bom que a indústria desapareça, quebre, né? Sendo que a indústria é que paga os melhores salários, a gente tem que pensar assim, ó, que é uma outra coisa que liberal parece que não entende, ainda mais esse tipo de liberal aí. Tem que ter renda, saca? Eles esquecem o lado da renda, o lado da demanda, parece que é só a oferta. Saca? Aquela coisa presa lá na lei de Sé, né? Não. Se a gente gerar a oferta, vai ter demanda, né? O que é um absurdo, né? O que é um absurdo, porque se não tiver renda, não tem demanda, né? Mas enfim, vamos acompanhar. Campanha, goste ele ou não, às vezes, dependendo, né, no estilo brasileiro de coletar chuleco. Você ganha os votos dos empregados, você ganha os votos de quem tá comprando esses bens. Então você cria um estado ali que parece que tá tudo bem por 3, 4 anos, e daí... E daí, bom, aí você culpa o PSDB. Você culpa o capitalismo. Caralho, mano. Pulo gato. Outro pulo do gato. Esse vídeo de 2015, tá? Então é bom contextualizar porque ele tá falando esse tipo de coisa aí, né? O anarcapitalista defendendo o PSDB. Hoje eu acho que ele já não conseguiria mais fazer isso. Mas o que acontece? Quando você tem, voltando, preferências temporais, as pessoas economizam isso aqui gastam isso aqui da renda delas e economizam aqui. Aí você joga tantos empréstimos na economia que são produzidos bens complexos De novo, nesse mesmo argumento que eu já expliquei por que não tem menor cabimento. como carros ou apartamentos, ou enfim, que correspondem que para serem comprados, que para sustentar essa indústria, as pessoas teriam que economizar isso. Só que as pessoas só economizam isso aqui. O que vai acontecer com essa diferença? Vai quebrar. Vai quebrar. Não, cara, não, porque o investimento pode produzir, né, um valor, pode aumentar a renda das pessoas. Você coloca mais dinheiro na economia do que deveria estar lá artificialmente, você sobe a complexidade da economia. Pensa assim, uma economia super simples, assim, algum país da África totalmente ferrado, que não tem sistema financeiro direito. O que eles têm? Agricultura, pecuária, algumas coisas de roupas, serviços básicos artesanais, isso. É uma economia simples. Todos os produtos são muito simples, eles contêm pouca informação. Posso também chamar. Eles contêm pouca informação na produção deles, é relativamente fácil, não tem nada nem muito difícil. Aí você coloca um pouco mais de dinheiro, de repente você tem talvez móveis ou casas um pouco mais complexas, talvez casas de alvenaria. Você coloca um pouco mais de dinheiro nessa economia, quero dizer assim, riqueza é produzida, não que eu tô querendo dizer o governo empresta, porque isso gera crise. Mas mais riqueza é produzida e você vai ter, sei lá, pequenos prédios, e daí você vai complicando cada vez mais na economia até que você chega em iPhones, em ela produzir isso, que é muito complexo produzir isso. Tá. Quando você coloca dinheiro falso no BNDES, imprime e joga na economia, você aumenta a ordem de complexidade da economia, porém, essa ordem de complexidade nova não reflete a real riqueza dessa sociedade. Não reflete a real, os reais... É que é difícil, cara, de explicar, porque assim, ó, como assim real riqueza, o dinheiro falso? O único dinheiro verdadeiro, na verdade, é o dinheiro emitido pelo Estado, né? Senão é dinheiro falso, inclusive é crime, né? Então não entendo o que ele está querendo dizer aí. Agora é claro, por exemplo, se você faz uma política industrial mal feita, bom, você não vai ter o retorno esperado daqueles investimentos ali, e aí não vai ser bom. Por exemplo, eu já falei disso em outros momentos, eu não sei se, por exemplo, o investimento no Brasil no setor de produção de proteína foi a melhor escolha. Dá pra gente fazer uma discussão, por quê? Porque talvez eu não tenha o conhecimento de que tipo de nível de complexidade esse setor pode atingir, tá? Eu tô partindo do pressuposto que é um setor da economia que não é capaz de desenvolver altos níveis de complexidade, tá? Talvez eu esteja errado, mas se o meu raciocínio estiver certo, eu vou justificar que esse tipo de política industrial não é a melhor possível. Outra falha possível na política industrial é você não estabelecer metas e prazos bastante bem determinados. Aí você cria as tais empresas dependentes, né? Você tem que estabelecer metas. Olha, eu vou te financiar, ok, mas você tem tantos anos para estar em tal nível. Se você não estiver em tal nível, eu não vou continuar financiando o seu projeto. Esse é outro exemplo, tá? Agora, quando as apostas são bem feitas, os setores mais complexos da economia se desenvolvem. E vejam, para haver o desenvolvimento de um setor mais complexo na economia, se cria uma cadeia
de produtividade mais complexa para atender. Por exemplo, nós fizemos uma boa aposta aqui na Embraer. Né? Olha, para que a Embraer consiga ter a qualidade da produção que ela tem, ela necessita de uma rede de fornecedores igualmente complexos, o que desenvolve toda a economia dessa cadeia de produção. Tá? E veja, tudo isso pode ser tranquilamente financiado com crédito de um banco de desenvolvimento público, como é o caso do BNDES. Né? Como nós temos bancos de desenvolvimento na China, em Singapura, na Alemanha, enfim, todos os países têm esse tipo de serviço de uma forma ou de outra, ou já tiveram, para dizer o mínimo. Tá? Então o problema não está aí, o problema está na boa execução da política industrial, nas boas escolhas e num projeto, né, de longo prazo, que a gente possa explorar bem as nossas potencialidades. Não adianta a gente querer investir numa ideia mal construída, né? Algo que nós não somos capazes de desenvolver potencialidade. Mas aí o problema não está na política industrial, aí o problema está na execução da política industrial. Padrões temporais de economia das pessoas. Eu gasto isso, eu economizo isso. Então, quando eu for comprar alguma coisa grande, a gente tem isso aqui. Se a economia é inflada pra eu ter que gastar isso aqui e a gente só tem isso aqui vai pro saco. Tipo, ele tá em 15 minutos de vídeo, eu acho que deve ser a terceira vez que ele repete esse mesmo argumento, que eu já expliquei aqui de maneira muito, muito didática, né? Não tem como poupar antes de haver um investimento. Então é falso, tudo isso que ele tá dizendo é falso. Não tem jeito. E é este processo que está acontecendo no Brasil. E isso pega a indústria, porque a indústria é de alta complexidade. Eu quero saber onde é que é a parte que é bom que a indústria desapareça, porque por enquanto ele está dizendo por que a indústria está quebrando, tá? E tá errado. Gente, a indústria brasileira ela quebra, tá? Na virada para os anos 90, tá? Governo Collor. Primeiro assim, a indústria brasileira até os anos 80 ela vinha num ritmo que não era o ideal, mas num ritmo bom comparado ao que a gente tem hoje, vai? Então, nós tivemos crescimento da indústria, tivemos ganhos de complexidade, a coisa estava andando. Com a crise dos anos 80, tá, que nós tivemos uma gravíssima crise de falta de dólares no Brasil, tá? O que faltou foi dólares, o Brasil quebrou porque faltou dólares no Brasil, nós desenvolvemos uma superinflação. Isso acabou atingindo a indústria. Por quê? Porque quando você tem uma superinflação e uma falta de moeda estrangeira, você começa a quebrar cadeias produtivas, fica difícil até mesmo para substituir importação. Enfim, isso também provoca um baque na indústria. Mas não foi o que quebrou a indústria. Né? Por quê? Ela passou a ter dificuldades de continuar crescendo no ritmo que estava antes dessa crise, mas ela não quebrou. Por quê? Porque a importação ainda era muito custosa, então nós tínhamos um mercado interno relativamente bem protegido. No início dos anos 90, governo Collor, nós vamos ter a abertura do mercado, aquela paranoia liberal que foi o governo Collor, aliás. É interessante o governo Collor porque ele foi uma paranoia liberal, tá? Tanto o confisco da poupança quanto essa ideia de liberalizar fluxos e facilitar importações. Começa aí. Não houve um baque tão violento nos primeiros anos da liberação das importações porque faltavam dólares. Bastou nós termos a nossa estabilidade monetária em 94, com aquela maluquice de paridade 1 para 1, tá? do dólar para o real, quebrou, implodiu a nossa indústria. Porque nós não tínhamos, né, competitividade extra-preço na nossa indústria, ou seja, nós não tínhamos um desenvolvimento tecnológico que nos permitisse oferecer produtos no mesmo nível de qualidade que os produtos em dólar, que agora estavam muito baratos e acessíveis, portanto, ao nosso mercado interno. A concorrência dizimou o nosso mercado interno. Tá? Isso não foi sensível no mercado automobilístico porque nós não tínhamos empresas nacionais no mercado automobilístico. As que tínhamos nascentes quebraram, ou viraram empresas de nicho ou quebraram. Ficou apenas aquelas 4 grandes que já estavam aqui estabelecidas, porque elas também passaram a trabalhar com importação. E aí elas vão variar o portfólio que elas estavam oferecendo no mercado, de modo a manter a produção aqui atrasada em relação à vanguarda, mas como carros mais baratos. E acaba sobrevivendo ao mercado automobilístico. Mas eu vou dar, por exemplo, um outro mercado, o mercado de bicicletas. A invasão das importadas matou a centenária Caloi.
né? A principal marca de bicicleta brasileira. Hoje ela foi vendida já há bastante tempo por uma das principais fabricantes mundiais de bicicleta, tá? Que é, se não me engano, da Cannondale, né? Que é a marca principal do grupo, que hoje é dono da Caloi. Não resistiu, gente. Como, por exemplo, o setor calçadista aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não resistiu. Então foi a abertura econômica que implodiu a nossa indústria. Foi isso que aconteceu. Porque, repare, tem um outro ponto. Esse baque vai acontecer mais gravemente nesse período aí onde há essa questão da valorização do real, e depois vai haver uma ausência de uma política industrial quando o real se desvaloriza frente ao dólar. Agora, se a gente colocar uma lupa nos períodos de maior crescimento econômico, tá? Do período petista, também vai haver uma leve retomada do setor da indústria. Por quê? Porque quando toda a economia cresce forte, a indústria cresce também. Tá? E aumentando renda, a indústria cresce também. A gente teve ali aquela experiência das campeãs nacionais. Eu acho que em alguns momentos a gente acertou, né? Acertamos no setor de empreiteiras, acertamos na WEG, acertamos na Petrobras, acertamos na Embraer, e tantos outros que eu não vou me recordar agora assim de cabeça. Tá? Mas também passamos muito tempo sem nenhum tipo de política industrial clara, e em alguns momentos com políticas industriais sem os prazos e sem as metas. Por exemplo, é completamente errado, na minha avaliação, se criar o tipo de subsídio que se criou para a indústria automobilística, tá? E, por exemplo, a Coca-Cola. Né? Porque não é dessa forma, porque aí não desenvolve a indústria local. Eu gosto muito mais do modelo, por exemplo, que a China adotou. Para a Mercedes produzir na China e ter acesso ao mercado bilionário, né, interno chinês, ela necessariamente precisa transferir tecnologia para empresas que vão ser incubadas pela política industrial chinesa. Então é por isso que nós tivemos uma escalada tecnológica de complexidade industrial tão rápida na China. Né? A gente pega os carros chineses de 20 anos atrás, eles não têm nenhum tipo de comparação com os carros das marcas alemãs, das marcas japonesas. Né? Impossível, estavam muito longe. Hoje eles já não devem mais nada. Né? Hoje você pega os modelos topo de linha das principais marcas chinesas, já tem embarcado o mesmo tipo de tecnologia. Se não estão na vanguarda, estão muito próximos da fronteira tecnológica, por causa desse tipo de política industrial. Alguém ousa dizer que a China está errada? Só o camarada do Ideias Radicais. O restaurante de arroz e feijão ali da esquina não é alta complexidade. O cara que vende sorvete não é a cervejinha. Pô, a Ambev até fechou uma fábrica, mas de maneira geral, a estrutura deles não está muito afetada. A BR Foods, no Brasil, está crescendo. Eles estão faturando bem. Por quê? Porque a BR Foods, eles vendem frango, eles vendem lasanha congelada, eles vendem... As pessoas vão continuar... Esse é o setor que eu acho que talvez não merecesse tanto aporte, tá? Alguém aí no chat me corrige se eu estiver errado, porque eu acho que é um setor que não é capaz de desenvolver a complexidade necessária para ter o aporte. E também não sei se esse aporte foi tão grande assim quanto a galera divulga. Eu nunca parei para olhar esses dados com mais calma para saber se realmente é verdade isso que foi investido tanto, por exemplo, em empresas como a BR Food. Comendo isso. Elas podem até economizar, sei lá, de trocar de sei lá, aquele hambúrguer que era mais carinho para aquele hambúrguer mais simples, do de 15 pro de 12. Isso pode acontecer, mas se ela... Eu acho massa o pensamento pequeno burguês, né? Produz os dois, o faturamento cai, mas tá tudo bem, assim. É só a fábrica falar, ó, tinha 3 fábricas produzindo isso, 3 aqui, então a gente tem 2 aqui e 4 aqui, ó, tá ajeitado. É relativamente fácil ajeitar. Agora, o cara que importa Audi pra vender aqui no Brasil, esse cara tá em... Audi da Volkswagen, meu carro. Tem um monte de fábrica aqui no Brasil, né? Que bobagem, cara. Não sei se ainda é, mas... Também muda tanto, mas... Acho que é ainda problema, assim, né? esse cara. Porque, de repente, as pessoas falam, olha, não preciso de um carro de 100 mil reais. Agora a coisa tá meio difícil, então vou comprar um carro de 70 ou de 40. Ou não vou comprar um carro. Você tem as pessoas que poderiam precisar de um carro simples, sei lá, um golzinho, um parizinho só pra ir pra trabalhar. Fala, olha, tá meio difícil aqui, eu não tenho muito dinheiro. Então, antes eu podia chegar lá no banco, falar que eu sou um bosta qualquer que ganha salário mínimo, eles iam me financiar um palio, porra, legal. Agora eles não fazem isso. Por quê? Porque não deveriam ter feito isso em primeiro lugar. Não seria feito se não tivesse esse dinheiro artificial do BNDES. Tá ligado que não existe juros nisso. Não tem estrutura de juros, não tem spread bancário. Não tem nada disso, né?
Isso não reflete, por exemplo, na capacidade das pessoas de honrar seus pagamentos, né? Não aparece no vídeo dele taxa de juros, tá, Então eu gente? falo, pô, então eu não vou comprar aquele carro, eu vou de ônibus pro trabalho e daqui uns 2, 3 anos, quando eu tiver economizado, eu dou uma entrada e daí talvez eu faça financiamento. Ou não. E essa empresa de carros, essa fabricadora, essa montadora, vai pro saco. Só que daí você tem um monte de indústrias que E ninguém foi pro saco das montadoras, né? Isso que eu acho incrível, né? Pelo menos não aqui no Brasil, né? Até porque elas ganham bastante subsídio auxiliam também. isso. Essas indústrias são as que se ferram. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha numa indústria que produz limpador de para-brisa. Hum. Essa indústria se ferra. Porque daí eles falam, porque daí a montadora fala, olha, a gente tá montando 10 mil carros, só precisa montar 5 mil, então a gente tem duas empresas que produzem limpador de para-brisa pra gente, que cada uma produzia 5 mil, agora a gente só tá montando 5 mil carros, então a gente não pede mais de uma. Então essa continua existindo e a outra, tchau, tchau. Eles fazem porque é mais barato de maneira geral. É só um exemplo. Você tem, por exemplo, a empresa que produz a máquina que faz a porta. Você tem a porta entre uma chapa de aço, ela é prensada, uma peça, sei lá, de 2 toneladas embaixo, 2 toneladas em cima. Mas na real ele é muito mágico mesmo. Ele é muito bom em enrolar durante o vídeo, em tergiversar, em fazer trejeitos, em misturar assuntos e desviar o foco pra galera achar que ele tá falando uma coisa. Porque veja, tem 18 minutos de vídeo já. Ele praticamente não trouxe informações nenhuma. Né? Ele repetiu 3 vezes a mesma tese e fica tergiversando sobre várias outras coisas. A prensa pneumática e sai a porta. E daí a fábrica de carro pensa, olha, vem cá, a gente precisa até substituir essa máquina, porque né, seria legal, mas, tá difícil, né? Então a gente ia substituir ela esse ano, substituir no ano que vem, sabe, dar umas manutenção chonchada e faz funcionar. Bom, e a empresa que produz essa prensa pneumática? Tchau, tchau. Então você tem essas empresas, essas indústrias de maior complexidade aqui, falham. E essas são as indústrias que você vê mais falhando. Por exemplo, a indústria que produzia a máquina para fazer uma bobina de, sei lá, energia eólica. Essa empresa se ferrou. Então, coisas mais complexas vão pro saco. Então é por isso que... Tudo bem, é isso. Se você tem uma retração no consumo, o mercado se desaquece, os agentes econômicos se reajustam e diminuem os pedidos, tá? É isso. Bola pra a frente. indústria está caindo de maneira geral. Só que se você abrir quais indústrias quais estão falindo e quais não, você vai ver que as indústrias que produzem bem de consumo estão menos pior do que as indústrias que produzem, sei lá, É porque assim, galera, o que eu falo em preços flexíveis, tá? Por que assim, quanto mais complexidade, mais assim, porque, veja, você não consegue diminuir o preço de um produto industrial, de um carro, vai, que é o que ele tá falando ali, para vender. Tipo assim, olha, eu não tô conseguindo vender o Golzinho a 60, 70 mil, que é o que tá agora. Ah, vou botar por 30. Não, por quê? Porque você tem um custo de produção aí. Você não consegue reduzir. Saca? Você não consegue reduzir. Não consegue. Você vai trabalhar no prejuízo. Você não faz isso. A montadora não faz isso. Ela deixa o carro estocado, mas não pode fazer isso. Até porque ela desregula completamente o seu próprio mercado de preços que ela vai ter que trabalhar mais na frente. Agora, se você vende bananas, aí você faz isso. Porque depois você sobe. O preço é altamente flexível. Não tem problema. Sabe? Então, por isso que quanto maior o nível de complexidade, né, mais problemas enfrentam nas crises. É por causa disso. Pneumático para motor de navio de transporte de soja internacional. Essa se ferrou. Porque a alta complexidade da indústria cai. Só que daí quando você divide, chama tudo de indústria, você acha que a indústria tá mal. Só que não é todos os setores dela. Então você vê esse padrão acontecendo. Agora, tem duas coisas que o governo que pode fazer sobre isso. Sobre, ok, a gente tem esse crash na indústria. Por que esse crash na indústria existe? Porque um monte de crédito podre foi colocado lá e ergueu a indústria para onde ela não deveria estar. Bom, o que o governo pode fazer? Falar, bom, erramos. Tá ligado? Que não é isso que explica o crash da indústria brasileira, né? Foi a abertura do mercado, né? Não deveríamos ter colocado esse crédito lá em primeiro lugar. E agora essa indústria de alta complexidade terá que falir porque não há demanda para ela no Brasil. Ou o governo pode também, alternativamente, aí a gente tem complexidade maior, desonerar ou reduzir impostos ou abrir mais a concorrência para que essa indústria possa exportar, sei lá, pode descomplicar a economia, mas não tem muito que ele possa fazer porque aquela indústria não deveria existir em primeiro lugar. Então ele pode deixar ela falir, ou ele pode fazer o que todo governo de esquerda adora fazer. Falar, peraí, a gente deu um monte de dinheiro emprestado para eles que eles não deveriam ter, para construir um monte de indústrias que não eram necessárias. Já sei, a gente empresta mais dinheiro. A indústria é sempre necessária, tá? Ainda mais quanto mais complexa. Agora, é claro, é aquilo que eu voltei a falar, a política industrial ela tem que estar correta. Então, se a indústria não está atendendo aos seus
objetivos, as suas metas, bom, ela não pode continuar sendo financiada, tá? E o que ele está falando ali é apenas dizer assim, é feito assim, mas não é nada concreto, é tudo idealismo, é tudo, olha só como é malvadão e etc. Que horror. Dinheiro pra eles. E é assim que você transforma uma crise desse tamanho em uma crise desse tamanho 5 anos depois, tá entendendo? Não adianta. Uma hora isso tudo vai cair, não tem jeito. Mas os governos, de maneira geral, tentam emprestar mais pra tentar atrasar a bola. Joga pro próximo mandato, joga pro próximo palhaço. Vai que a oposição é eleita, daí a gente fala que foi culpa deles. Mas, sei lá, você tenta comprar votos. E também porque, de maneira geral, os economistas, especialmente no Brasil, não conhecem essa teoria. Eles não conhecem isso que eu tô falando que é novidade pra eles. Não, tu que é o mágico do YouTube, que não tem nada de economista que sabe. Os economistas não conhecem, cara. Como assim, escola austríaca de economia? A enorme maioria deles nunca ouviu isso. A enorme maioria dos Não, marxistas, eles até já ouviram falar, cara, só não dão muita importância. dos economistas marxistas, não sabem Hum. que eles foram refutados pelo Jim Bombovich. Ele tá falando do Bombavec, né? É Bombavec que ele tá falando ali, né? Tem um vídeo antigo aqui no canal que eu já desmento essa bobajada. O Bombavec, se quer entender o Marx, tá? E se eu não me engano, produziu a obra dele antes do livro 3, tá? Eu não tenho certeza disso, que faz muito tempo também, né? Coisa de 4, 5 anos atrás, a memória do tio aqui já não tá o bicho. Mas só pesquisar ali, Saia da Matrix, Bombavec, eu acho que é o único vídeo que vai aparecer. Alguns aninhos depois que o Marx escreveu os primeiros livros dele. Loguinho depois o cara já estava refutado e a maioria dos pensadores marxistas não sabe disso. Não sabe. Então, tem enormes debates sobre isso, eles acham que os marxistas não sabem disso. Eles não sabem o que fazer mesmo. Não é mau caráter, é, de maneira geral, uma ignorância muito, muito grande sobre a economia básica. Se você trabalha numa indústria, ou se você tem alguma pessoa que trabalha na indústria que foi demitida nesse crash e tudo mais, a minha recomendação é não continue procurando um emprego na indústria porque ela não vai voltar tão cedo. Se ela voltar tão cedo, vai ser por empréstimos, de novo, podres pelo governo, e isso só vai durar mais uns 2, 3 anos, então você está investindo numa carreira que eventualmente vai pro saco. É coisa de vício pequeno burguês, moçada, trabalhador, trabalha onde consegue, cara. Não escolhe muito, tá? Não escolhe muito. Se é um operário de linha, alguma coisa assim que é uma mão de obra extremamente substituível, minha recomendação é vá fazer outra coisa. Vá trabalhar em outro setor da economia que não é a indústria. Tipo, se você arrumou um emprego na indústria, que você vai ganhar 4, 5 pau por mês, não vá. Vá pra padaria onde você vai ganhar um salário mínimo, porque daqui a 2 anos vai quebrar, segundo o Rafael de Ideias Radicais. A indústria, por exemplo, alimentícia. Por exemplo, sei lá, a Seara, a Sadia. Eles podem ter tomado talvez um prejuizinho, mas comparado a, sei lá, indústrias maiores, não tanto. Então é um pouquinho mais estável. Essa é a minha recomendação. Se você está inserido nesse mercado ou tem alguém próximo que você quer aconselhar que está inserido nesse mercado, vá para bens de consumo. Vai garçom no bar. Vai ganhar mais ou menos a mesma coisa, mas é um emprego que as pessoas vão continuar enchendo a cara, especialmente na crise. Não tem muito... Cara, só moralismo, mano. Puta Isso merda. é porque a indústria parou e é porque também ela não deveria voltar. Ah, tá, ela só deveria voltar se as preferências temporais das pessoas mudarem. Se as pessoas preferirem economizar mais dinheiro do que torrar agora. Se as pessoas preferem... Mas ele voltou pro argumento errado lá do início, né? Assim, as preferências temporais. Tipo, se foda-se quanto é que você ganha. Economiza, pô. Todo mundo sabe que dá pra economizar com salário mínimo. Não há torrando. Não há do que você tentar erguer a indústria, porque você vai erguer ela, causar um boom, e ela vai cair em crise. Aí você fala, não, vamos de novo. Mas você vai repetir esse processo de novo. Foi tentado em vários países, os Estados Unidos tentaram fazer isso pós-crise 29, deu fragorosamente errado, e não adianta. Porra, mano, foi o que tirou os Estados Unidos da Grande Depressão, mano. Como assim, cara? Não foi rigor. Aliás, é o exemplo utilizado de keynesianismo no mundo todo. É o New Deal. Que loucura, cara. E é melhor assim. Essa que é a coisa, porque assim, bate no nosso nacionalismo de não, a gente tem que produzir, proteger a indústria brasileira, porque a indústria... Tem nada a ver com nacionalismo, tem a ver com renda, cara. Tem a ver com ganhar grana, entendeu? Tem a ver com um salário melhor, com mais produtividade. É isso que tem a ver, sabe? Tem a ver com nacionalismo. Que vai nos levar à frente. Não é verdade. É o comércio que vai nos levar à frente. Quer ver um exemplo de por que é melhor assim? Porque hoje a gente produz carros... Comércio vai nos levar à frente. O comércio não produz valor, tá, galera? Não produz valor, porque ele é feito baseado em troca de equivalentes, saca? O valor não é produzido enrabando o outro. Fiz uma troca aqui, eu te logrei, tá ligado? Não, não é assim, tá? Então não é o comércio. O capitalismo como um todo depende da produção, tá? O capitalismo como um todo depende da produção, porque é na produção que se adita valor à economia capitalista, tá? Então, assim, é falso. Porque, olha só, esses caras acham que comércio é igual ao capitalismo. O que é uma coisa maluca, porque então quer dizer que lá na Babilônia Antiga tinha capitalismo. Não, moçada, não. Nós vamos entender o seguinte, ó. O capitalismo é quando a lógica do comércio, das trocas comerciais, se generaliza.
que isso significa? Que a lógica da propriedade privada, das trocas comerciais, pauta o conjunto das relações de produção e, portanto, também das relações políticas. O capitalismo ele é geograficamente determinado e historicamente determinado. Marx, quando vai começar a estudar o capitalismo, ele identifica o capitalismo nascendo lá no norte da Itália. Vejam, ele vai encontrar algumas cidades e ele vai dizer, olha, aqui tem capitalismo. Quando é que você pode dizer que numa cidade específica tem capitalismo ou numa região específica tem capitalismo? Quando o poder político deste local é exercido por capitalistas. Vejam, o poder, ele não emana de Deus, ele emana da materialidade, correto? Então vejam, quando você tem capitalistas, pessoas que vivem e têm a sua riqueza extraída dessa lógica da produção, tá? Da extração de mais valor, são os entes políticos dominantes. Quando se tem isso, significa que as relações capitalistas de produção, elas já superaram em muito as relações de produção que antecederam as relações capitalistas de produção neste local. Porque vejam, o poder político, antes da ascensão do capitalismo, era exercido por aqueles que tinham o poder material nas relações de produção que antecederam o capitalismo. Se as lideranças políticas que têm o seu poder oriundo de relações capitalistas de produção assumem o controle político de determinada região, é porque as relações capitalistas de produção já se tornaram em muito majoritárias. Isso vai acontecer especificamente, inicialmente, no norte da Itália. Vejam, porém, quando isso acontece no norte da Itália, isso significa que já se tem outras regiões onde já estão se desenvolvendo relações capitalistas da produção, ou seja, onde a lógica da mercadoria e das trocas comerciais pautando o conjunto das relações de produção vem se generalizando. Por quê? Para que nesses lugares o capitalismo se transforme no modo de produção sendo praticado, é sinal de que existe já uma rede de locais onde as relações de produção já estão começando a serem pautadas pela lógica da troca de mercadorias. É por isso que surge o capitalismo no norte da Itália e, no intervalo de pouco tempo, como essa transformação continuou em curso, ele vai aparecer em outros locais. Vai aparecer, então, nos Países Baixos, vai aparecer na Inglaterra, vai aparecer na Suíça, na França, né? Até se generalizar. Por quê? Porque a lógica da mercadoria tende a se generalizar, uma vez que a lógica do capital é a lógica da expansão. Então, para se expandir, ele vai tendo que absorver mercados. Tá? Mas o comércio não é o que pauta as relações de produção. Ou melhor, a troca de mercadorias, ela até pauta as relações de produção. Agora, o crescimento da economia capitalista demanda que exista o crescimento da produção. Porque o valor é produzido na esfera produtiva e não na esfera da troca. Produz passarinhos também, produz carros. No Brasil, o custo popular de um carro é porque tem um custo, mas quase ninguém compra o carro à vista. Agora é deprimente, porque é difícil até de entender, tá, a maluquice que ele fala. Tá? Ele mistura o que a pessoa que está comprando o carro vai pagar de crédito com o preço do carro, ou seja, a empresa que vende o carro recebe, porque o que a pessoa vai pagar de crédito não é o que a empresa que vende o carro recebe. Enfim, é uma mistura que não dá nem para começar a explicar. Tá? Mas vamos tentar entender essa maluquice. 38 mil, ninguém chega lá, bum, quase ninguém. Você parcela ele e paga mais de 50 no carro. Mas vamos esquecer isso, porque na verdade assim... Até porque isso não tem nada a ver, tá? Vamos esquecer isso porque isso não tem nada a ver. Se o carro é 40, você vai pagar, digamos, 60 ao longo de 5 anos, mas se o carro fosse 20, você pagaria 35 ao longo de 5 anos. Então tem uma diferença muito maior, porque quanto maior o preço, maior o financiamento. Isso explode. Mas vamos esquecer isso totalmente. Isso, parte que tem que guardar disso é essa aí. Os intuitos desse exemplo simples. A gente produz carros aqui no Brasil a 40 mil reais. Digamos, se você contar assim, carro, licenciamento, PVA, blá, blá, 40 mil. Carro novo, popular, de 40 mil reais. Se a gente importasse eles, quanto que eles custariam? Se a gente importasse eles do México, ou da Argentina, ou do Japão, ou da China,
Eles custariam Praticamente a mesma coisa. 20 mil reais. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pelo... Não, não. É um exercício muito simples. É um exercício mega simples, tá? Pegue um carro que tem aqui no Brasil hoje, tá? Que tenha, vamos lá, Toyota Corolla, Honda Civic, saca? São carros mundiais. E veja quanto é que ele custa lá na Europa, tá? E transformem aí, tá? De euros para reais. E vejam o que vai dar. Aí é um outro mito, tá? Que a nossa indústria automobilística trabalhou por muito tempo com preços muito caros por causa dos impostos, tá? Isso também é falso, tá? Há muitos anos atrás saiu uma reportagem, se não me engano, na revista Quatro Rodas, que mostrava que que a diferença de preço que a gente observava nos nossos carros, que já não existe mais, tá? Eu acho que na época que ele estava gravando aí já não existia, tem a ver com a margem de lucro das montadoras, que no Brasil era muito maior. Por causa da concentração do mercado, né? Por causa dos subsídios, da proteção a essas empresas que eu acho inclusive errado, porque são empresas que não são brasileiras, tá? É lucro, não é imposto. Pela consideração da conta, só para fazer a coisa melhor. Carros são um exemplo. Então a gente pode fazer duas coisas. A gente pode produzir carros aqui, sendo que a gente na verdade não produz, a gente monta eles, mas enfim, a gente pode fazer isso aqui. Ou a gente pode plantar carros. Isso não é nem uma sacada minha, é uma sacada do David Friedman. A gente pode fazer um carro aqui, fazer a montadora com dinheiro de empréstimo subsidiário, que é dívida do tesouro, que vai ser pago por todos os pagadores de impostos, para que há 3 mil empregos numa montadora. Essa montadora vai produzir carros a 40 mil reais, vai ter uns pichulecos lá no meio, e tudo bem. Esse carro vai custar 40 mil reais. Ou a gente pode plantar soja, colocar toda essa soja num navio, ou crescer bois, e pegar essa carne, fechada, né? Jogar esse navio do mar. Tá ligado que essa é a história do Brasil, né? A gente vende a madeira para comprar os móveis, né? Eu vendo a soja para comprar o carro. Claro, barbada, né, galera? Tranquilo, né? Valor agregado é o mesmo. Eu tenho que vender um navio de soja para comprar um carro. Mais ou menos isso. Fora que a lavoura de soja para encher um navio precisa de 100 empregados, né? Enquanto que no setor da indústria, para produzir carros, você emprega milhares de pessoas num espaço muito menor, né? É um absurdo, cara. E daí o mar devolve um navio cheio de Hondas. E quanto custou esses Hondas? 20 mil. Então, entenda que a tarifa de proteção, a tarifa de importação, ela não protege a indústria brasileira da indústria exterior. Ela protege a indústria brasileira de você. Entendeu? Sim, fica mais caro para você comprar. Essa é a lógica do protecionismo, que todos os países fazem. Todos os países ditos liberais fazem. Olha o que os Estados Unidos fazem com o nosso aço, com a nossa laranja. Né? Olha o que, enfim, todos os países fazem protecionismo, porque é necessário. Agora, qual é a lógica? Qual é a lógica? O produto vai ficar mais caro. Poxa, mas se a minha renda aumentar, tranquilo, não tem problema com isso. A questão é a renda. Tá entendendo? O problema não é o preço em si, é a renda. Eu tenho renda para comprar ou eu não tenho renda para comprar? Ela protege a indústria brasileira de você ter acesso a um bem mais barato. Ela protege o operário ou o industrialista do agricultor. Ela não protege você do exterior. Não tem nada a ver com o exterior, porque o exterior vai exportar esse carro para outro lugar. Não vai mudar muita coisa necessariamente. Mas aí você falando, mas Rafael, aí a gente perdeu os 3 mil empregos da montadora. Calma. O carro custou 20 mil a menos, certo? Certo. Mas, peraí, se você tem um carro mais barato, mais pessoas vão comprar esse carro e é mais compatível com o fato que elas economizam menos, certo? Então, vai ter... mas não era que a galera não tinha esses 20 mil, por isso que tinha que comprar os 20 mil a mais? Não entendi. Mas carros, porque toda a parte de manutenção, de venda de carros e tudo mais vai ficar a mesma coisa. Você vai ter concessionários do mesmo jeito, você vai ter manutenção de carros do mesmo jeito, talvez mais, porque você vai ter mais carros porque eles são mais baratos. E agora as pessoas têm... Não, cara, você não vai ter a fábrica, você não vai ter toda a cadeia produtiva da fábrica, você vai ter só a parte da venda e a parte das oficinas, peças de reposição, coisa assim. Você não vai ter a produção, que loucura, mano. As pessoas que comprariam o carro têm 20 mil reais que elas não vão gastar, que elas não entraram em dívida para comprar o carro, ou que, enfim, elas têm aquilo. O que elas vão fazer com aquilo? É o que todo bom brasileiro faz, torrar. Então, esse cara que trabalha... Sabe que tem um argumento moralista que eu já falei, aliás, nesse vídeo, que eu falo da questão da poupança, eu digo isso. No fim das contas, esse argumento é racista. Ou melhor, preconceituoso. Porque ele vai dizer assim, ó, você é pobre porque não poupa. É isso. Então, se você não tem grana, o problema é seu. E é um problema moral seu. Saca? É isso. Resumindo, é isso. É achar, olha, o Brasil é aquilo que o brasileiro todo faz. Saca? Assim, olha só, o Brasil é uma merda porque o brasileiro é uma merda.
É isso que ele tá dizendo, olha, o Brasil é uma merda porque o brasileiro é uma merda. E o brasileiro é uma merda porque ele torra o seu dinheiro. Não é porque ele ganha a porra de um salário mínimo, que é 1.000 e poucos reais, que não dá pra pagar a metade do seu custo de vida. Não é por isso que ele não poupa. Não, ele não poupa porque ele é um merda. Então, como ele é um merda e nós somos todos um monte de merda, o Brasil é um monte de merda. Então, o fato do Brasil ser um monte de merda é ocasionado pelo monte de merda que vive aqui. É essa a lógica. Como operário ou como manutenção numa montadora, alguma coisa assim. Bom, agora ele vai trabalhar em bens de consumo, ele vai trabalhar em um restaurante, ele vai trabalhar em boteco, ele vai trabalhar na E nunca mais vai ter renda pra comprar um carro, né? Ele vai trabalhar num boteco, ele vai trabalhar num restaurante, ele vai ganhar R$1.000 por mês e não 5, 6 mil reais por mês, que o salário da indústria é mais sofisticada. Pelo amor de da Deus. TIM, ele vai trabalhar. Porque tem vários outros empregos, vai trabalhar no Subway, tem vários Desculpa, cara, ele vai trabalhar no Subway. empregos assim, que são de bens de consumo, que quando as pessoas tiverem mais dinheiro livre, porque eles estão comprando da indústria de importação, que eles estão importando de outro país, é mais barato, eles economizam. Eles têm mais dinheiro livre, por quê? Porque eles vão cultivar na grama da sua casa ou vão gastar do dinheiro livre do salário deles como garçom no Subway. Eles vão torrar, eles vão gastar em outra coisa. Então, essas pessoas que trabalham na indústria hoje, no Brasil, que não deveria existir porque é protegida por leis que só prejudicam todo mundo ao custo dos poucos industrialistas, que na verdade teriam um salário melhor numa economia livre, mas enfim, ao invés de ter Entendeu? Ele mistura uma coisa com a outra, não termina uma coisa com a outra, pra que tu não entenda. E tu achar que ele tá falando alguma coisa que preste, cara. você pode ter, não, eles trabalham em outros empregos, as pessoas têm mais dinheiro, elas consomem mais, e isso está mais ajustado com os nossos padrões de economia. A gente torra isso aqui e economiza isso aqui. Então a indústria que pode ter no Brasil é uma indústria simples. Então, e o resto a gente importa e compra aqui. Você fala, Rafael, você é burro, porque daí a gente vai importar mais do que exporta e daí a gente vai ficar pobre. Não. Isso é mercantilismo, meu filho. Você pode ter um déficit da balança comercial gigantesco, todos os anos, e dane-se. Você fala, ó, não, a gente importa 100 bilhões de reais, digamos, e exporta 50. Então a gente tem um déficit de 50. Nossa, o país empobreceu 50 bilhões, né? Não. Não necessariamente. O déficit da balança foi de 50 bilhões, mas esse dinheiro que sobrou agora, porque a gente está importando bens mais baratos e melhores, esse dinheiro agora vai ser gasto em bens de consumo. E ele pode aqui dentro produzir muito mais valor. E você não tem como possivelmente calcular isso, porque é muito complexo. Mas Não, cara, é porque é errado, porra. Que loucura, mano. Você vai ter um déficit permanente na balança de pagamentos, é isso? E aí você vai cagar dólares do cu, pra porra toda não quebrar. Não dá pra entender, cara, como é que leva a sério esse cara, mano. se esses 20 mil do carro mais barato que você economizou, você torra aqui na economia, e esses 20 mil produzem... Porque tu tá ligado, né? Nós não produzimos dólar, tá ligado? Tu vendeu um navio de soja pra comprar um Honda, ou 3 Honda, ou 10 Honda com um navio de soja, saca? Vai chegar uma hora que vai faltar navio de soja pra vender. E aí, como é que você vai continuar pagando os Honda que você vai comprar em dólar? 100 bilhões de riqueza a mais? Quer dizer que todo ano você pode mandar 50 bilhões pra fora e lucrar 50. Ao invés de ter um superávit da balança comercial de 2 bilhões, tem um carro super caro, uma indústria que não precisa existir, feita de financiamentos falsos que levam um crash econômico a cada 5 anos. Pra mim não é uma escolha muito difícil, qual que é um modelo melhor, só jogando isso aí no ar. Tem mais 2 motivos porque é melhor assim, que é a divisão mundial do trabalho e a qualidade dos produtos. A primeira é a qualidade dos produtos. A gente pode produzir aqui um carro no Brasil por 40 mil reais. Esse carro vai custar muito caro, e porque ele custa muito caro, você vai ter que cortar algumas coisas ali. Airbag? Põe só na frente, mas não é... Ah, mas e a... Ô, galera, airbag atrás é um troço super acessível, né, cara? Todos os carros da Europa tem airbag atrás, né? Porque na frente tem aqui no Brasil. A gaiola Por do lei, carro. inclusive. Vai ter que cortar ali. Aí o freio. Putz, se pôr aquele freio bom, fica mais caro, né? Então você produz um bem de menor qualidade pra tentar competir no preço um pouco. Se você consegue importar um Honda do Japão ou de algum outro lugar do Ele mundo, tava fissurado no Honda nessa época. Acho que ele tava querendo comprar um Honda, eu tava sem do grana. México, que acho que é de lá que eles vêm, mas de algum outro país assim, da China, sei lá, se conseguir importar um carro que é 20 mil reais, esse carro, por ser mais barato, pode ir para 25 mil reais e ter uma grade de segurança, uma proteção do passageiro e do motorista muito maior. Então você pode ter... Isso é só um exemplo automotivo, eu não tô falando desses exemplos que eu fiz antes do corte. Só pro setor automotivo, isso vale pra qualquer coisa. É só que eu tô dando o exemplo para carros porque é mais fácil pra maioria das pessoas entender. E o carro que vem pode custar 20 mil, pode custar 25 e ter uma segurança muito maior, o que significa que quando ele bater, a chance de você se ferir é muito menor e a chance de você morrer é muito menor. E isso reduz gastos do SUS, porque daí você pode ter o carro... Você tá entendendo como esses gastos vão ao redor da economia? Você pode ter menos gastos no SUS, ou seja, o SUS consegue fornecer serviços melhores para as pessoas. Tá, e os dólares pra comprar o troço da gringa, velho? De onde é que vão vir, cara? Vai ser das exportações de soja, é isso?
Não que eu defenda o SUS, eu sou anarquista, eu acho que não deveria existir, mas enfim, você tem gastos menores em saúde, você tem gastos menores em reconstruir a estrada depois que o cara explode a ponte, enfiando o carro, entendeu? Você tem gastos menores em perdas porque São Paulo parou, porque teve uma batida lá que explodiu os dois carros. Você tem menos desses prejuízos porque você tem bens de maior qualidade. Pensa, por exemplo, na indústria da medicina. Na indústria da medicina, especialmente na indústria de fotografia, muitas coisas são importadas. Se você fala, não, vamos parar de encher o saco de importação e deixar acontecer. Agora, a máquina de tomografia que você importava por, sei lá, 100 mil reais, você pode falar, não, agora ela é 40. Pô, então a gente pode comprar de 60, que é melhor e tem uma precisão um pouco melhor. Então os exames melhoram. Ah, se. Pô, a gente vai Cara, importar. que loucura, velho. No mundo real são setores oligopolizados, é duas, três empresas que vendem. Não tem nada dessa de comprar um melhor, um pouco pior. Isso tudo é obrigatoriamente importado. Tem inclusive subsídio, tem alíquota diferenciada, porque, cara, sabe o problema de que fazendo abstração em cima de abstração, que você, daqui a pouquinho você tá teorizando em cima de idealização, construída em cima de idealização, e é mais ou menos isso que ele faz. E aí você perde completamente a conexão com a realidade. Ou sei lá, tablets. E antes os tablets eram 600 reais, mas agora, sem os impostos e toda a complicação da Receita Federal, eles são 280. Pô, então agora a gente pode pegar, importar tablets e colocar isso na escola, porque é mais barato, então dá pra jogar na mensalidade e ela não vai cair. Porque antes a gente ia fazer isso, mas ia ficar muito caro. E daí os alunos têm tablets, a gente pode colocar aulas e mandar aulas pra eles e tudo mais. Daí a gente pode economizar na apostila, porque a gente manda tudo por tablet. E ao invés de ter apostila, a gente salva as árvores. Você tá entendendo como isso vai rodando dentro da economia de jeito que você não consegue nem possivelmente imaginar? Mas é melhor assim? Sim, Você tem porque ele acesso a coisas tenta. mais baratas, de melhor. Você não consegue imaginar o tamanho da enrolada que ele tentou te dar. Eu vou usar meus recursos de mago aqui, né? Eu vou tirar a atenção daqui, botar ali, jogar a atenção lá, e a galera no final não vai nem lembrar mais onde é que eu comecei falando, e eu toco a bola pra frente. Qualidade. E outra coisa é a divisão internacional do trabalho. A divisão do trabalho é assim. Ela é o que produz riqueza pra gente. Cada um faz o que é melhor e depois troca. Eu posso plantar e querer construir minha casa, ou eu posso falar, não, eu sou bom carpinteiro, então eu vou fazer a minha casa e a casa do outro. Divisão do trabalho aumenta a produtividade, tá? É isso, tá? Isso aí é o que o Marx já nos ensinou lá atrás, né? Aumenta a produtividade. Agora, é a produtividade que vai produzir o valor, né? E ele vai plantar e eu vou comer o alimento dele, a gente troca através do comércio e o capitalismo, que coisa linda. Então eu construo duas casas melhores, ele tem uma casa melhor do que ele construiria, e eu tenho um alimento melhor, mas nós somos mais eficientes. Então no tempo que eu construí a casa dele, a minha casa, e plantaria, eu construo a minha casa, a casa dele, e mais uma terceira, que daí eu vendo pra lucro. Ah, olha só. Então quanto mais você consegue conectar as pessoas no mundo, mais riqueza você produz. É por isso que a gente está na época que tem a menor proporção de pobreza da história da humanidade. Porque a gente pode pegar os Isso é trabalhos falso, tá? Essa parada de menor proporção de pobreza é falso, tá? Porque eles pegam assim, pra fazer o corte do que é pobreza, sei lá, $3 por dia, $1 por dia, pra estar na linha da pobreza, aí você consegue ter menos gente na linha da pobreza. Outra coisa que é não levada em consideração é o nível de desigualdade, né? E a questão de alienação das pessoas, onde, por exemplo, antigamente não se tinha tanto acesso a dólares, mas se tinha mais acesso a coisas, né? O capitalismo crescendo, você às vezes tem acesso a mais dólares, mas a menos coisas. Por quê? Por causa da mercantilização de áreas que não eram antes mercantilizadas. Então, é falsa essa afirmação que o capitalismo diminui a pobreza, tá? Não, é no máximo uma meia-verdade que ainda esconde todos os problemas ocasionados pelo capitalismo, né? Pela desigualdade que o capitalismo potencializa, né? simples, como indústria, especialmente indústria assim, montadora, e mandar esses trabalhos para países com pouca educação que precisam desses trabalhos. São trabalhos baratos. E se você mandar, não, vamos montar, porra, na Alemanha, vamos montar. Meu, você tem assim, pega um relógio de pulso. Relógio de pulso, quanto que ele custa? R$ 200. Por quê? Porque foi montado no México. R$ 1.000, porque foi montado no Japão, e R$ 8.000, porque foi montado na Suíça. A diferença, o cara que montou. Não, cara, o relógio da Suíça custa mais caro porque ele não é o mesmo produto. É um relógio suíço. Aí ele é outra mercadoria, entendeu? Tem uma série de signos sociais ali, ele atende outras necessidades de consumo, por ser um relógio suíço. Então é a mesma coisa da roupa de marca. Tá? Tem tal marca, tal etiqueta, ela vende mais. É lógico que um trabalhador alemão não ganha a mesma coisa que um trabalhador brasileiro, tá? Ou que um trabalhador que fabrica o relógio da Suíça ganha a mesma coisa que um trabalhador que fabrica relógios no Brasil. Mas não é isso que explica toda essa diferença de preço, tá? Então você pega o carro, manda para ele ser fabricado no México, onde a mão de obra é mais barata. Então lá as pessoas têm trabalhos, o que é melhor para elas. A gente tem carros mais baratos aqui, a gente economiza esse dinheiro e gasta com outras coisas. Vejam, lá as pessoas têm trabalho que é melhor para elas. Aqui nós não precisamos ter trabalho. Aqui sobra mais dinheiro por quê?
porque a gente ganha dinheiro no Subway. Que mais compatíveis com a gente, e eles ganham uma indústria lá. Não, ao invés disso a gente produz aqui, caro, se ferra aqui, ferra os caras lá, mas é pra proteger a indústria nacional? Ah, para. Você tá entendendo? Não adianta. E fora que é imoral isso. Porque como que você vai dizer que o trabalhador aqui é melhor que o mexicano? Ué, as pessoas não são todas iguais? Não Cara, somos todos seres humanos ninguém iguais. diz isso, cara. Aí você vai dizer, não, a gente vai produzir a nossa indústria, porque a nossa indústria é muito melhor que a dos outros países. Mas todos os seres humanos são iguais. Não, Tem pera. nada a ver, cara. Nós vamos ter a nossa indústria pra ter emprego, pra ter renda, caralho. Não, pera. Tá entendendo? Então, esse é o vídeo. Espero que tenha acabou. coberto todos os pontos. Não. Onde eu sei é melhor assim. Não. Ok, tá tudo feito. Se você tem alguma dúvida, pode postar isso nos comentários. Por esse vídeo é isso. E tchau, tchau. Inscreva-se. Não, ninguém vai escrever nessa porcaria de canal aí. Pelo amor de Deus. Passou. Foi até menos dolorido do que eu achei, porque... Enfim, eu já tô ficando calejado de escutar essas coisas malucas aí desses caras aí. Tem dias que é mais difícil ter paciência. Hoje foi um dia desses, cara, que eu tava com pouca paciência, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Tá? Eu acho que em alguns momentos ali a gente conseguiu fazer algumas reflexões interessantes a respeito da origem do capitalismo, a respeito das relações de produção, da necessidade da indústria, da política industrial. Acho que a gente conseguiu extrair algum caldo, espremendo bem aqui, no meio das baboseiras que esse cara fala. Beleza, gente?